Oi, eu sou Bruna Cravo, advogada criminalista. E eu sou a Laís Simão, advogada familiarista. E juntas apresentamos o Helena Além das Leis, o podcast que usa o direito para potencializar mulheres. Opa, opa, opa! Não era para ajudar mulheres a sair de relacionamentos abusivos ou não? Ah, Bruna, mulher é só isso? É. Talvez você já tenha notado o tom da nossa segunda temporada. Estamos falando mais do que só relacionamentos. É natural, até porque mulheres não se reduzem aos seus relacionamentos. A gente tem muito do que falar. Essa segunda temporada do Helena é uma abertura de horizonte. E veja, capacitar mulheres a falar sobre tudo é uma forma de as livrar de relacionamentos disfuncionais nos quais essas mulheres se mantêm por falta de perspectiva. Que o Helena é além das leis, você já sabe. O Helena é mais do que o direito aplicado ao relacionamento. É o direito pela visão de duas mulheres e como ele pode ser usado para outras mulheres. É por isso que nessa segunda temporada o tom é de expansão de horizontes. E a Laís falou uma palavra que é sintética dessa fase: potencialização. Porque se a gente fala de sair de relacionamento, a gente fala antes de fortalecer essa mulher, de capacitá-la. Mais do que isso, de potencializá-la. Porque nós não nos reduzimos ao lar, ao espectro patriarcal mulher, esposa, mãe. Sair, sair para onde? Sair para o mundo. Tem um mundo de assuntos nos quais nós falamos e nos quais nós nos inserimos. Olha a gente na política, no cinema, na filosofia, na gastronomia, na literatura. Por aqui, pretendemos usar o direito e o nosso conhecimento pessoal para ajudar você a fazer o que você quiser, inclusive sair de um relacionamento. Ou não. Agora sim, vem com a gente? Bravo. Então quer dizer que o Helena é de tema mesmo. Sim, Laís, agora a gente está falando de outros assuntos que não só relacionamento, mas que às vezes acabam passando pelo relacionamento também, né? Eu achei muito incrível. Eu brinco com a Bruna, galera que não está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas aqui, eu brinco com a Bruna que quando, quanto mais eu a conheço, mais convivo, mais eu sinto que a gente perdeu muito tempo na faculdade e não ter nos unido naquela época. Porque é bizarro, parece que a gente realmente divide o mesmo neurônio. E aí, quando a gente estava discutindo sobre o tema desse episódio, eu lembrei de um e-mail que eu escrevi para uma querida professora da faculdade no primeiro período. Gente, isso foi em setembro de 2013. Em setembro de 2013, eu já pensava sobre o tema do episódio de hoje e o que eu acho que também é uma das questões que a gente pode levar como questionamento mesmo, como indagação, porque pelo porvir do Helena. E aí, Bruna, tá me dando licença para eu ler um trechinho do meu e-mail? Por favor, faça isso. Ó, tava eu falando que tava só uma contextualização. Mandei e-mail para essa professora. Inclusive, gente, bizarro, Bruno, eu achei que eu escrevia melhor em 2013 do que em 2024. Como é que a gente faz? Não, não acho não, Laís. Acho que você escreve melhor agora. É uma sensação que a gente tem quando a gente olha para trás. Eu também tenho essa sensação. Eu tinha muito que eu escrevia melhor quando eu tinha 14 anos, mas aí quando eu acho os meus diários e eu vou ler. Eu também fazia já, tá vendo? Eu falo que a gente é a mesma pessoa, só de aqui. 100%. Não, esse episódio foi, assim, a síntese de que nós dividimos o mesmo neurônio. Tenho certeza. E aí, o e-mail que eu tava me referindo, que seria a professora, é falando sobre quais títulos eu tive contato com o feminismo. Então, citei, obviamente, Simone de Beauvoir, citei Margaret Hago, citei, enfim, alguns contos da Ana Karenina. Fui falando. E aí, eu vou ler agora o término da questão que norteou a minha vida, basicamente. Que é interessante que o contexto dessas escritoras, com exceção da Margaré, é diferente do atual. As mulheres já tiveram conquistas relevantes, ao meu ver, embora tenhamos sido prejudicados no decorrer da formação dessa sociedade patriarcal brasileira. Exemplos disso é a permanência das mulheres no mercado de trabalho, ocupando cargos de extrema importância, desde a presidência de uma empresa de um país. Lembrando, em 2013 a gente tinha como presidente de uma mulher. Porém, o que me deixa mais em dúvida é o que é o feminismo no Brasil atualmente. Uma vez,
que temos, aparentemente, a mesma oportunidade que os homens, os mesmos meios, a mesma capacidade comprovada. Então, o que o feminismo deve reivindicar? Quando mencionei no parágrafo acima uma suposta igualdade, me referi às grandes cidades, em geral. Sei que nos interiores do país há a prevalência de um pensamento mais conservador, mas isso é cultural e aos poucos, pelo que eu leio, esse quadro está mudando. Coitada, gente. E além disso, o Sterling, qual a atual relação do direito com o feminismo? Oi. Olha, esse não é o episódio de hoje. Oi, Iris. Uma dúvida, Ah, você falou Margaret Hago? Ou eu tô doida? oi. Oi, Bruna, cara. Você falou Margaret Hago, Laís? Confirma. Peraí, eu fechei o negócio. Vamos ver. Ei, eu lia quando eu era adolescente. Laís, mentira, Laís. Eu assisti uma aula dela hoje e eu assisti uma aula dela na academia. Eu não conhecia Margaret Hago. Eu saí da academia assim, meu Deus, eu amei essa mulher, eu tô apaixonada por ela. Ela fala muito bem, ela é maravilhosa. E você não vai acreditar. Ela citou um conto do Machado de Assis que eu vou trazer de dica amiga. Juro por tudo. Olha como é que esse episódio hoje ele tá todo cheio de nuances. Gente, eu tô chocada com isso. Eu não conhecia Margaret Hago. Ai, gente, pois é. Ai, eu li muito bem que a professora não falou. Foi amiga, Margareth Thiago. Margareth Thiago. Não, 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 não. Não, gente, não, demais. Eu posso até cortar essa parte depois, porque eu tô muito emocionada. Tô muito chocada. Não, eu cito ela no finalzinho do meu pensamento que eu precisei dar uma alinhavada, porque eu pensei, pesquisei muita coisa, me preparei muito para o episódio de hoje, aí no final, hoje ainda, à tarde, porque para mim já é à noite aqui, eu senti que ainda faltava uma pequena preparação, e aí eu fui assistir uma aula do Margaret Hago e coloquei ela ali no final. Estou chocada, mas enfim. Já depois eu mando essa aula para assistir também. Vou mandar, é sensacional. Quando a Laís trouxe esse tema, quando a Laís ela colocou lá no nosso escopo de temas possíveis, ela colocou igualdade legal versus igualdade real. Eu falei, nossa, isso é muito filosófico, eu preciso me aprofundar nesse tema. Porque esses dias eu até comentei com você, né, Laís, que eu oscilo meio que anualmente. É como se fosse assim, nos anos ímpares eu foco mais na sociologia e nos anos pares eu foco mais na filosofia. E aí, ano passado, eu tinha escrito na parede da minha casa, a tese 11 do Marx sobre o Feuerbach, eu não sei pronunciar, eu acho que é isso, que é a seguinte frase: os filósofos apenas interpretam o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Era uma fase minha mais socióloga e eu achava assim que era meio que perda de tempo, sabe? Que a filosofia estava perdendo tempo presa numa bolha e que o que faz revolução mesmo é estudar materialismo histórico e, enfim, teoricamente não mentiu, né? Essa frase ele tá, mas Você podia ficar numa masturbação teórica e não colocar uma mão na massa, né? Do tipo, tá bom, beleza, a gente refletiu, o que a gente faz a partir disso? Eu acho que essa era a crítica do Marx. Então, num academicismo também, e fica aquilo que muitas vezes eu me deparo nas minhas discussões, eu falo, mas essa é uma esquerda que só você conhece, esse é um pensamento que só você e fica parecendo isso mesmo, que é uma bolha de, de universitários ali, de pessoas que estão pensando, enfim, dá uma descolada da realidade. Essa é a tese 11 do Marx, sobre Feuerbach. Mas, enfim, esse ano eu já estou achando essa tese assim, um espaltério, porque eu já consigo ver a importância, o quanto que a filosofia ela é importante, estudar filosofia também é importante. Mas, enfim, nas fases que eu estou mais sociológica, eu costumo ser mais fã de Kant. Eu sou bem Caxias e sou bem fã de Kant nessas fases. Especificamente pelo imperativo categórico, que eu tenho, inclusive, tatuado em mim. Mas esse é um papo para um outro episódio. Tenho, amiga, tenho. Tenho. Desde aos 18 anos, a primeira vez porque não é aquele negócio que fale algo que se torna uma verdade universal, essa é a. Tá. É porque eu confundi com o princípio da teoria de felicidade no cima do Milton, é um trem assim. Cara, a gente é muito filosófico, mas eu deixei a filosofia de lado já tem um tempo. Eu só fico na literatura.
provavelmente você também oscile, às vezes você volte. E aí, esse imperativo categórico, Laís, vai dar um episódio, viu? Eu já tô alinhavando, inclusive. E, na verdade, quando eu tatuei me referindo a Gandhi, porque Gandhi também fala, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, que nada mais é do que o imperativo categórico do Kant, que é age de tal forma que a sua conduta possa ser transformada em máxima universal. Mas isso é um papo para outro episódio, como eu já disse. E aí, nessas fases mais filosoficamente orientadas, eu chego a achar o Spinoza a correspondência filosófica do Machado de Assis. E aí, quando a Laís propôs a ideia desse tema, eu falei, não, deixa eu me preparar melhor. E aí, pesquisando, eu encontrei um curso chamado Spinoza e a Condição Social das Mulheres. Ele é um curso oferecido aos assinantes do site Razão Inadequada e foi ministrado pela Viviana Ribeiro, doutora em Direito pela PUC-Rio e mestre em Filosofia pela Federal Fluminense, e tem mais um currículo enorme. Beleza. Eu fui lá e fiz o curso, e eu acho que é com base nisso que eu vou trazer as minhas percepções hoje, voltando aqui para deixar bem claro que o tema é a igualdade real versus a igualdade legal. Para que serve a indagação da Laís, que fez nascer esse episódio, para que serve o feminismo se, em tese, as leis já nos equiparam de forma igualitária, né, Laís? Que foi o que você escreveu para a professora lá em 2013. E essa é uma questão, inclusive, gente, constitucional. A Constituição é uma das principais leis, uma das principais normas que a gente tem no Brasil. É simplesmente o que constitui mesmo esse país. Então, essa igualdade que a gente chama de igualdade material, igualdade legal, ela já vem trazida na própria Constituição, que fala que os homens e as mulheres são iguais perante a lei. O que isso significa? Um homem não pode ser legalmente beneficiado em prol das mulheres. E da mesma maneira que as mulheres também não podem ser legalmente, com exceção de alguns casos. E aí a gente traz, por exemplo, a questão da licença maternidade. A licença maternidade, ela beneficia por um período de tempo maior as mulheres do que os homens. Mas isso também vem fundamentado em um outro princípio legal, que é o princípio da isonomia, que é um princípio que a gente tem que adequar à realidade de modo que as diferenças, elas se anulam. Falando isso de uma forma mais didática. Então, por exemplo, se a gente tem a questão do aleitamento materno, a necessidade da criança nesses primeiros meses com a mãe, então, tudo bem a gente ter essa prerrogativa aqui. Mas isso também é problemático, existem diversas vertentes que falam, isso, inclusive, além de condicionar, além de ser um condicionamento quase inconsciente de que a mulher tem que dar conta desse ambiente doméstico, também uma abstenção dos pais. Então, acaba que o mercado vai dar preferência à contratação de homens do que de mulheres, exatamente por causa dessa questão da licença maternidade. Então, se tivesse uma licença equânime, ou seja, homens e mulheres ao mesmo tempo, e com o mesmo com o mesmo período de afastamento, logicamente, essa predileção ela iria se encerrar. Então, são algumas dessas dicotomias que a gente entende, porque, tipo, o que eu pensava em 2013, ingênua? Cara, se a própria Constituição garantiu a minha igualdade, a gente luta por quê? E esse era o questionamento que a estudante do primeiro período de Direito tinha em 2013. Que é um questionamento muito comum de quem acha que a legalidade e a realidade se misturam, né? Que se está na lei vai ser necessariamente aplicado. E aí, a gente, agora, muito mais cascuda, né, Laís? Com a vida, a gente já sabe que não é bem assim. Na verdade, não é nada assim. E vai chegar até a conclusão, que talvez seja uma conclusão muito radical que eu tirei desse curso que eu fiz, mas que é também a conclusão da professora, de alguma forma. E eu vou fazer uma contextualização, porque o buraco é bastante embaixo mesmo, para a gente entender. Se está na lei, não está na realidade. Qual que é a dificuldade da gente ver refletida na realidade exatamente o que já está escrito na lei, que homens e mulheres são iguais perante a lei, enfim. E aí, para isso, vamos dar um passinho lá atrás e vamos ver se eu consigo construir o raciocínio que eu fiz aqui com vocês, que é o seguinte. O desenho institucional que a gente tem hoje de democracia moderna, ele cria critérios excludentes de quem é o demos. Porque quem é o demos dessa democracia? Democracia é o povo, mas é o povo, todo mundo? Não cabe. Simplesmente não poderia caber. A gente veio ali de um regime
oligárquico, né, que é um governo de poucos, para agora uma democracia, que é um governo do povo. Tá, mas não cabe esse povo todo. Porque a massa, e esse conceito massa aparece a partir de alguns autores, ela, ela é grande, ela é muito numerosa. Então, se a gente for falar de números, essa massa ganha. E, inclusive, as mulheres, que são aí metade da população, em alguns casos até mais que metade da população, se a questão for numerosa, quem tem mais número, quem tem mais representatividade, ganha. Então, essas pessoas dominariam. Então, os despossuídos, né, as pessoas sem posses, elas governariam. Então, claro que ela não poderia ganhar, é claro que as mulheres não poderiam governar. Então, foram criados critérios. E aí, o Benjamin Constant, ele é um desses pensadores dos critérios, e ele fala de tempo ocioso para participar do debate político. Gente, mulher tem tempo ocioso para participar do debate político? Me poupe, né? Mulher não tá tendo tempo ocioso nem para comer, nem para lavar um cabelo. Mas, enfim, as mulheres, elas são um contingente enorme. Logo, elas são um problema enorme. Como excluir esse contingente do Deus? Bom, vamos traçar aqui um raciocínio. No caso da escravização, que é um outro contingente enorme de pessoas que é a população preta, negra, então, no caso da escravização dos povos africanos, a justificativa para excluir essas pessoas era de negar justamente a humanidade. E isso colou até por muito tempo, porque, inclusive, cola até hoje, né? Em alguns grupos ainda cola, porque é um continente específico. Então, você fala, é África. Então, você consegue criar a ideia do nós versus o outro. É uma cor de pele diferente da sua. Então, dá para identificar e dá para difundir esse pensamento. Com as mulheres, não. Porque as mulheres, elas estavam, a gente está falando aqui, né, de um pensamento eurocêntrico, né? Vamos partir ali da Europa, a gente está fazendo toda a construção. As mulheres, elas estão na Europa, elas não estão só lá na África, elas não vêm de outro lugar, elas estão aqui, elas têm a cor da pele parecida, elas têm os traços parecidos. Óbvio que os homens querem se relacionar com as mulheres, ainda que seja sexualmente, ainda que não seja respeitando, mas eles querem se relacionar com ela em alguma medida. E, gente, não dá para negar que elas pariram esse povo. Então, esses homens vieram de mulheres e eles vão dar continuidade à prole deles através de mulheres. Então, negar a humanidade das mulheres é impossível, seria impossível. O que dava para fazer? Criar níveis de humanidade. E aí nós saímos do não humano para o menos humano. Então, as mulheres, elas não são capazes de intelecto, elas são gente, mas elas não são gente tão capazes de intelecto assim. Mesmo que elas se instruam, elas não são capazes de pensar coletivamente, de pensar a política. E aí, nesse curso, o que a Viviana bate muito na tecla, com base nas autoras que ela estuda também, é que a Inquisição, ela teve um papel fundamental nessa exclusão das mulheres, na medida em que ela criou uma figura a ser combatida, a figura das bruxas. Então, ela não combate especificamente as condutas, ela criou uma figura para ser atacada, para ser perseguida. E que coincidência, não? Não, que exemplo, velho. Que tipo assim, Na semana do Halloween. é maravilhoso. Tá vendo? Tá tudo sintonizado. Tá E todo muito. a Inquisição, o tribunal, para quem não sabe, o Tribunal da Inquisição foi uma interface entre o direito e o direito canônico, que é o direito religioso, em que figura. Hoje a gente tem o quê? Pessoal, a gente tem a separação, isso é muito importante, tá? A gente tem a separação do Estado e da religião. Então, o Estado, enquanto Brasil, unidade federativa, o Estado soberano, ele é completamente separado da religião. Então, ainda que, por exemplo, se o atual presidente virar e falar assim, eu sou um homem católico, foda-se, e temos liberdade religiosa, cada um pode cultuar a sua crença. Só que antigamente, na época da Inquisição, a igreja, ela tinha um papel, quase uma força de polícia. Então, eles poderiam criminalizar a questão de práticas que eram consideradas subversivas, práticas que não eram consideradas cristãs, a questão, inclusive, do protestantismo, se você cultuava uma fé diferente deles. Então, assim, na época da Inquisição, a gente teve esse julgamento pela Igreja Católica. E, na verdade, Bruno, eles estão falando isso, mas a própria figura da Eva, né? Tipo, a Eva não é lida como, tipo, a mulher que deu origem à civilização. Quando a gente pensa em Eva, é a Eva que fez o Adão
também teve a maçã. Então, a própria figura da mulher já está vinculada a uma figura pecaminosa. Foi Eu isso que fiquei a Margaret Hago, foi isso que a Margaret Hago falou na aula de hoje que eu achei sensacional, que ela já começou do exército, eu falei. tá vendo? A Margaret Hago fala isso, ela fala que nós fomos expulsos do paraíso por causa da Eva. Então, assim, a primeira mulher, ela foi culpada por banir não só Adão, ela foi culpada por banir toda a humanidade. E aí, dali surge aquela ideia de que toda mulher é perigosa, e que se toda mulher é perigosa, é por isso que os homens devem governar. Mas, voltando na linha de raciocínio da Inquisição, da caça às bruxas, isso surgiu especificamente por uma necessidade de controle da natalidade, porque essas bruxas, essas parteiras, essas mulheres que detinham conhecimento sobre medicamentos, elas faziam o controle da natalidade. Elas decidiam se elas iam ter filhos ou não. Então, o poder de controle populacional, do contingente populacional, estava na mão dessas mulheres, essas bruxas. Então, por isso que a Inquisição focou tanto nesse papel, porque gente, nada é por acaso, nada é divino, puramente divino. Como a Laís muito bem explicou, a igreja ela estava muito misturada com a política ali naquele momento. Então, uma coisa usava a outra de ferramenta. E aí, a origem da Inquisição da Caça das Bruxas foi por uma necessidade de controle de natalidade, porque se você mata, se você persegue, se você diz que essas bruxas, essas mulheres que têm conhecimento sobre remédios, elas são bruxas, elas têm que ser queimadas, você consegue controlar essa questão populacional. E ali surgiu o Maleus Maleficario, que é, em português, o martelo das bruxas, que é nada mais nada menos que a origem do nosso Código Penal. Ele é um código religioso da Inquisição que traçava as condutas proibidas por essas bruxas e aí que vem uma virada de chave, porque até então a violência contra as mulheres, ela era legitimada, sim, mas ela era legitimada e reservada ao campo privado. Então, o patriarca, ele podia aplicar a penalidade que ele quisesse à sua mulher. Sim, sua mulher, sua propriedade. E como propriedade, ele pode dispor dela como ele bem quiser, inclusive destruir, que é, no caso da mulher, matar. Então, a Inquisição, ela é uma virada de chave porque ela pega essa violência legítima, que estava reservada até então ao campo privado, e torna ela pública. Então, o governo, o Estado, a sociedade, porque quem não denunciava as bruxas também era preso, também era morto, também era julgado. Então, a sociedade chama para si essa violência legítima contra as mulheres, esse ódio, essa perseguição, essa caça a essas bruxas. E aí difunde a ideia da inferioridade intelectual das mulheres por algumas razões. E, gente, nesse momento, por favor, repara, presta atenção. Se vocês não vão achar que essas razões, gente, eu estou falando de razões da Inquisição, mas vê se não soa familiar ainda hoje. Vamos lá. Mulheres são dominadas pelas paixões. Elas são mais afetas às paixões, elas agem com mais emocional, elas deixam o emocional delas aflorar mais. Mulheres não têm capacidade racional, porque quando elas estão imersas nessa paixão, e essa paixão eu estou dizendo que seja por um homem ou por um filho ou por qualquer relação familiar, ela impede a capacidade racional das mulheres. Mulheres são muito supersticiosas. As mulheres são vilãs, elas enganaram até o demônio, elas foram responsáveis pela expulsão de Adão do paraíso, elas baniram a humanidade do paraíso. Então, assim, as mulheres, elas têm esse trato com o diabo ali, essa coisa. Então, veja, difundiu de tal modo que não tem como a gente negar que ainda hoje algumas dessas ideias prevalecem no inconsciente coletivo. E aí, depois da Inquisição, com o enfraquecimento, uma contextualização histórica, a Inquisição ela durou bastante tempo, gente. A Inquisição ela começou mais ou menos, acho que os primeiros tribunais foi no ano de 1022, está em 2024. A gente está falando que um pensamento que foi difundido há mais de 1000 anos atrás permanece, porque a gente tem a perpetuação disso por meio da cultura. Então, só para vocês entenderem que quando a Bruna falou assim, gente, que o pessoal acha, que são para 500 anos atrás, 200 anos atrás, gente, está falando de culturas que originou, fundamental. e que ainda perdura, assim, perdura como a professora Viviana estava explicando,
sofreu alterações. Não é a mesma coisa. Não é, hoje em dia, não é porque Deus mandou assim, não é porque Deus disse que a mulher é assim. Claro que, enfim, depois da Inquisição, como eu estava dizendo, que aí veio o enfraquecimento da Igreja Católica, a legitimação da violência contra as mulheres, ela precisou ser reformulada, né? Os motivos dessa violência legítima, ela precisou ser reformulada, porque ela acabou saindo da Igreja e passando para o Estado. Mas ela sempre perpetuou essa ideia da inferioridade das mulheres por natureza. E aí primeiro veio o fundamento ideológico, né? Teológico, Deus quis assim, e depois começou a vir o fundamento científico, de que as mulheres são naturalmente, biologicamente diferentes dos homens. E vieram muitos estudos científicos que corroboraram essa tese. Gente, claro, não é porque é científico que ele está imune a, que ele está imparcial por natureza, óbvio que não. Quem paga as pesquisas científicas, o governo, enfim, tudo é político, por isso que a gente fala, tudo é político. Então, mesmo esses estudos científicos, eles também foram feitos com alguma razão, com algum objetivo. E aí eles começaram a validar, né? Que depois a gente teve esse movimento do iluminismo, que a questão é mais científica, mas mesmo assim foi mudando, mas de qualquer forma foi adaptando para que prevalecesse sempre essa ideia da inferioridade das mulheres. Foi o iluminismo que a gente descobriu que a Terra não era plana? E aí a galera tá querendo voltar com o terraplanismo em 2000, só pra saber. 2000 tá? Sobre retrocesso, vocês estão vendo? Que a gente tem Galileu Galilei, e já tem, mas aí volta, mas volta. É por isso que a gente já dizia Elza Soares, a gente precisa, Elza, né? A gente precisa estar atento e forte. É isso. É isso, é isso. Bom, então, seguindo nessa, agora já caminhando para a Galposta, confundi. Eu fascinei a cultura. É Galposta. Nossa, eu sou péssima com nomes, amiga. Eu sei os milagres, mas eu não sei os santos nenhum. Não. E é porque eu fiquei ouvindo Elza hoje enquanto eu tava correndo. Inclusive, tem uma música tão bonita dela sobre a questão da violência doméstica. Depois a gente fala. Não, Bruna, sério. Amiga, Boa, vai. Desculpa, vamos voltar. não, mas agora já caminhando assim para a conclusão, feito todo esse panorama de como é que a gente chegou na democracia e como é que poderia caber essa democracia, eu não vou citar assim especificamente Spinoza, porque na verdade Spinoza, eu tenho que ser justa, ele deixou inacabado o último livro dele, e o último parágrafo do livro dele é assim, péssimo. Fala que as mulheres são mesmo diferentes. Não, é terrível. Só que aí esse curso inteiro se dedica a dizer que, na verdade, Spinoza partiu daquele pressuposto para então colocar o ponto de vista dele, e ela realmente ela tem uma tese muito forte para justificar isso, que aquilo lá seria a tese a ser combatida, né? Que o Spinoza viria com a antítese depois e que ali seria só. Mas como ele morreu e não terminou, ficou como se fosse aquilo que ele pensa. Que as mulheres são diferentes mesmo, são inferiores mesmo, que em nenhum lugar nunca mulher governou e que mulher governando não daria certo. Enfim, daí precisa de um conhecimento muito aprofundado de Spinoza para falar, mas nós temos outros autores que conviveram com ele, que influenciaram e que foram influenciados por ele na mesma época. E eu acho que o mais importante seria o Van den Enden, Franciscus van den Enden, e ele tem um livro inteiro sobre isso, e aí ele fala de uma sociedade radicalmente igualitária. Quando a gente fala de radical, é de raiz mesmo, sabe? E aí ele fala que o espaço republicano público, onde a regra é a riqueza comum, precisaria ter, então, um republicanismo democrático que só se realiza pela igualdade radical. E o que é isso? É nas bases mesmo, é radical 100%. Homens e mulheres, meninos e meninas. Ele fala com essas palavras. Só seria possível uma sociedade igualitária, uma sociedade democrática, dessa forma, e que essa igualdade só se atingiria por meio da educação, uma educação laica. Lembra que a Laís falou da separação de religião e governo. Então, somente a educação liberta do regime de crenças e superstições, que é o que lá atrás vem sustentando esse pensamento da inferioridade da mulher. E aí, minha conclusão é que talvez nós nunca tenhamos tido uma democracia, de fato, uma democracia real. Eu acho que a gente ainda não sabe o que é isso. Porque se está lá no campo das ideias, mas a gente vê que na prática não é assim, que homens, mulheres, meninos e meninas não são realmente iguais,
Então, eu acho que a conclusão que eu chego é que a gente nunca teve uma democracia, que a gente ainda não experienciou esse modelo. Bom, e para o Spinoza ainda, né, só para contextualizar, porque eu falei dele, a liberdade, ela é a ausência do exercício de poder de um sobre o outro. E aí, na medida que as mulheres for reservada a servidão, né, e a gente sabe disso, servidão aos homens, servidão aos lares, servidão à família, elas não seriam livres. Então, na democracia... Desculpa. Servidão é estética. Porque não basta elas terem boas mães, boas esposas, boas filhas, boas profissionais, elas têm que ser bonitas ainda. Ela tem que estar dentro do mercado. Elas são sempre servas de padrões. E aí, então, para o Spinoza, se você for seguir o pensamento desse filósofo que fala que liberdade é igual a ausência de poder, a mulher é livre, a ausência de exercício de poder sobre ela, né? Porque a gente está tendo, a gente tem vários poderes agindo como peso sobre a nossa cabeça, como a Laís disse, expressões sociais, enfim. Então, a gente nunca foi livre. E aí, numa democracia sob perspectiva espinosista, é inconcebível uma subordinação entre homens e mulheres. E é o que a gente tem. Então, se a gente tem, talvez a gente nunca tenha tido uma democracia, no fim das contas. Construir um triplex, né, Bruna? Construir um triplex. Que você é advogado, não, talvez não vive numa democracia de fato. Assim, uma das coisas que eu acho muito interessante do que você trouxe, muita coisa eu nem. E olha que, assim, por que a gente se tem a base boa em filosofia, pessoal? Porque a gente, para passar na UFMG, a gente teve que fazer prova aberta de filosofia, então a gente estudou muita filosofia. Kant foi um dos livros que caiu no nosso vestibular, então a gente teve acesso ao imperativo categórico que a Bruna citou de início, e a gente teve na faculdade da UFMG, a gente teve uma base filosófica muito boa, tanto em filosofia mesmo, quanto em teoria do direito, teoria do Estado. Então, assim, a gente tem isso porque a gente estudou, tá? E a Bruna ainda trouxe muita coisa que eu nem tinha refletido, assim, que eu nem sabia. Só que uma das coisas que me chamou, que gritou, assim, pra mim é como o medo governa. Você governa uma sociedade a partir do medo. É o medo de que uma mulher pode te enfeitiçar e te levar à loucura. É o medo de que uma mulher pode acabar com o seu projeto de família. É um medo. Inclusive, tem um estudo de Harvard, um estudo recente, que eles entrevistaram homens e mulheres. E aí perguntaram qual que é o seu principal medo. As mulheres falaram que eram ser violentadas, serem estupradas, enfim. Que inclusive é meu principal medo da vida. Depois de perder meus pais, assim, perder minha família. Esse medo é uma coisa assim, a violência é um trem que me desassola, você ficou muito medo. E aí, quando foram coletar as respostas dos homens, eles falaram que eram rir deles. Olha como é que a gente pensa em uma igualdade material e jurídica, enquanto nós temos medo de ser violentados, enquanto os homens têm medo de rir deles. Então, assim, eu acho muito interessante a gente começar a exercitar nossos medos, sabe? Porque às vezes o seu medo ele não tem nem razão de ser, ele não é nem racional. E quando você coloca o seu medo na mão de uma outra pessoa e essa pessoa traz uma solução, seja, por exemplo, eu tô com medo aqui de uma ameaça comunista. E aí vem uma ditadora de direita. Eu tô com medo do kit gay. Tô com medo de todas as crianças virarem gay. Aí vem, acende um governo ultraconservador. Cara, até que isso vai deixar comigo. É exatamente isso, porque o medo, ele é o fundamento das tiranias. Agora eu esqueci se é Nietzsche, agora eu esqueci, ou se é Foucault. Perdão, depois eu pesquiso e trago a fonte, porque como eu te disse, eu sei os milagres, mas os nomes dos santos me faltam. O medo é o fundamento das tiranias, porque você só abre mão da democracia, da sua mínima participação na vida política, quando você tem medo. Quando você tem medo de uma ameaça. É exatamente o que você disse. É o fantasma do comunismo. Então, vamos para uma ditadura militar, porque vai nos livrar do fantasma do comunismo? É o medo que rege tudo. E perpetua, né? Tanto perpetuou que funcionou e que a gente tem aí até hoje esse medo das mulheres governarem, porque elas seriam desequilibradas, muito afetadas por suas paixões. Enfim, Tocar tradicional da forma que você acha
que é o correto, porque a cultura te levou a isso. Não seguir o script totalmente idealizado, totalmente platônico que você queria quando você cogitou conceber essa família. Gente, é o medo. E aí, Bruna, eu acho que esse episódio a gente trouxe bastante teoria. Eu acho que o próximo a gente pode selecionar alguns pontos, vamos fazer assim? Alguns pontos para a gente pensar. Peraí. Então, vamos pensar em igualdade, mas e a questão da licença paternidade? E a questão do aborto das mulheres? E a questão do planejamento familiar? Eu acho que no próximo episódio, a gente traz Os discussões métodos, práticas do direito. os métodos que você gosta, a gente já tem. E agora você já tem embasamento teórico, embasamento mesmo, não legal, né? Mas teórico para entender a questão disso. E aí, eu queria encerrar esse episódio antes da gente ir praticar, amiga, com a resposta do e-mail. Pode ser? Por favor, estou ansiosa por essa resposta. Eu perguntei, você não quis me falar para deixar para ao vivo, né? Vai, manda. Ó, o pensamento conservador em relação à mulher está mais perto do que nós imaginamos. Ainda que tenhamos os mesmos direitos assegurados formalmente, ainda há um forte ranço na cultura, que é o que a gente falou, né? Lai, você talvez me veja como uma mulher que alcançou um ponto ótimo da atividade profissional. E é verdade. O que você não vê é que carrego uma cicatriz enorme de uma perseguição enorme no meu outro local de trabalho. Ela exerce uma função muito importante na cadeia jurídica, não vou deixar claro qual é. No meu outro local de trabalho. E junto com ela, carrego a certeza de que não faremos o que fizeram comigo, ou pelo menos do modo que fizeram se eu fosse um homem. Vejo também que as mulheres hoje, mesmo as minhas alunas, são mais frus do que na minha época, o sonho da conquista do homem. Uma subserviência ao modo masculino de ser. Tudo isso persiste. Isso para não falar da jornada tripla. O que isso tem a ver com o direito? O direito não é apenas o que está na lei, é o que é preciso regular, as necessidades e os interesses que devem ser protegidos, e é também a aplicação dos direitos. As instituições ainda são muito machistas. Você verá, e é bom que seja preocupada com isso. Não é preciso se fantasiar de homem para vencer isso, mas é importante ter competência e subir no salto, com elegância, delicadeza e sem fazer o jogo masculino de poder, que é detestável. Eu confio em você. Tu vai chorar, Óbvio, não tem como. Que isso? né? Sem mais, sem mais. Bora dizer pra mim. Antes da dica amiga, eu queria, na linha dessa resposta sensacional, só propor, então, que a gente analise criticamente, a partir de tudo isso que nós trouxemos hoje, quais são os processos sociais que tornam coisas intoleráveis toleráveis. Vamos olhar para isso. Onde é que está? O que que é que a gente está fazendo para tornar aceitável aquilo que se a gente parar e olhar e falar, não, isso não pode ser. E aí vamos tentar produzir relações em que a desigualdade ela seja realmente intolerável, como a gente propõe. E só por fim, ainda na ideia da Margaret Hago, da aula de hoje, ela fala que a abnegação, que é o que as mulheres sofreram, ela tem uma tradução muito interessante no inglês, que é o selfless, que é a ausência do eu. Selfless é não eu, menos eu. Então, ela propõe que o feminismo é exatamente a resposta para essa abnegação, que o feminismo vem diante desse selfless e fala: olhe para você mesma, você conhece seu corpo, você conhece seus direitos, você conhece seu papel na sociedade. E então eu acho que é isso. Quando a gente fala de entre igualdade legal e igualdade real, para que a gente precisa do feminismo? Para isso, para pegar toda essa carga histórica que nos jogou na abnegação e vem o feminismo e fala: olha para você. E aí olha para suas relações também. Vamos tentar construir essas relações onde essa desigualdade seja realmente inaceitável, como ela de fato é. E aí, de dica amiga, É o Helena além das leis. esse é muito Helena Lei das Leis. E aí, minha dica amiga é copiada da Margarete Hago, que ela deu na aula que eu estava assistindo, que é o conto Adão e Eva, do Machado de Assis. Isso é muito Helena Além das Leis. Ai, ótimo. A minha dica amiga
é um livro que se chama Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salem. Deixa eu ver se o título é Eu, Tituba, dois pontos. Bruxa Negra de Salem. Gente, é da Marie Condé e foi um dos melhores livros que eu já li. E eu li na pandemia. Então, foi uma companhia, assim, muito importante para mim. E a história da Tituba é uma história linda. Ela é uma história linda, calma. É uma história contada de uma forma muito linda, inspiradora, mas é muito triste. Mas é um triste que vale a pena você enfrentar. Porque você não sai arrasada, não. Você sai, tipo assim, revolucionária. E é a história de uma criança que ela é filha de pais escravizados e ela se vê sem os seus pais. E aí, para se criar, ela tem contato com uma mulher que era lida na região como praticante de bruxaria. E ela aprende isso. E aí a gente entende o que que é a bruxaria. Domínio de erva medicinal, é saber entender a própria terra, entender o próprio ciclo. Enfim, ela destoou dos ideais colonizadores, porque ela conseguiu ter um acesso a uma sabedoria que era uma sabedoria ancestral, uma sabedoria que foi criada no curso do tempo. E ela foi julgada no Tribunal de Salem. E aí, o que que vai acontecer? Para quem não sabe, Tribunal de Salem foi um dos principais tribunais da época da Inquisição. Então, a gente falou sobre isso, que aconteceu em Salem, e num contexto de escravidão. E o que será que acontece? Você não ter que ler. Indico demais. Laís, sobre esse conto, Adão e Eva, do Machado de Assis, eu não tinha lido até receber essa indicação pela aula da Margaret Hago. E, assim, eu queria muito que você lesse, é um conto muito pequenininho, tem de graça na internet, no domínio público. Eu estou muito ansiosa para você ler, para a gente discutir e ver se você concluiu a mesma coisa que eu, porque eu acho que essa foi a primeira vez que eu fiquei atônita com o conto do Machado de Assis, que eu falei assim, será que eu não entendi? Eu juro que eu achei. E aí eu abri mil análises para ler, Ah, não achei resposta nenhuma e parei para pensar e fiz uma força mesmo de pensar. E eu acho que nós temos aí um forte candidato a reforçar a nossa teoria de que Machado de Assis era feminista. Então, por favor, leia esse texto e depois traz a sua. Eu não vou contar, eu acho, porque bom, mas assim, você contextualizou um pouco do seu livro. Eu vou tentar contextualizar esse textinho, essa crônica do Machado de Assis, que é muito curtinho. Se eu contextualizar muito, eu dou spoiler. Mas ele basicamente narra uma conversa, né, da época, né? Foi publicado em 1896, e ele reconta a Gênese ali, né? O livro Gênese, a história de Adão e Eva. Ele conta do jeito Machado de Assis de ser. E aí eu acho que a gente tem ali de feminismo de Machado de Assis. Deixo essa dica amiga aí e ai, amei esse episódio de hoje. eu também. Bru, vamos colocar. Hoje é o início de um arco. Vamos, que o pessoal tá sentindo falta do emoji na publicação. Vamos voltar com um cafezinho? Cafezinho, ótimo. Então, ótimo. Se você ficar até o final, coloca o cafezinho naquele postzinho de publicação do episódio no nosso Instagram. E aqui no Spotify também, vamos comentar, vamos movimentar esse site. E o YouTube, né? Conta pra gente o que vocês estão achando, dúvidas, comenta, faz pergunta. É gostoso construir e participar do Demos. Isso aí, beijo, gente. Até semana que vem.